de cruzeiros, mísseis balísticos, geram muitos problemas para os ucranianos. Esse é um ponto. Luiz, tem muita coisa para a gente conversar. Eu queria perguntar para você aqui também, em relação à questão que está sendo muito suscitada no chat, sobre os biolabs. Muita gente dizendo aqui que essa é uma situação que foi assumida pelo governo dos Estados Unidos no período do Obama, que tem declarações, tem coisas no YouTube e tudo mais. Como você vê essa questão, eventualmente, da existência desses biolaboratórios no território ucraniano? Depois disso, eu quero já dar uma prévia do que eu gostaria de entrar com você aí na relação da questão dos grãos. Eu sei que você tem um canal que faz análise de risco e também tem uma conotação aí de um aspecto geoeconômico, também brincado com o aspecto geopolítico, e eu vi alguma coisa hoje que eu queria conversar com você na sequência. Mas antes eu queria saber a sua impressão a respeito dessa pergunta que é recorrente no chat, sobre a eventual presença dos biolabs na Ucrânia, que teria sido, inclusive, assumido pelos Estados Unidos, pelo governo democrata, no período do Obama, com declarações da Hillary, com declarações da Victoria Nuland. Queria saber como é que você vê essa questão. Eu acho que existe, eu não sei quantos, em qual quantidade, mas de fato mostraram-se, até os Estados Unidos admitiu que havia laboratórios de pesquisa médica que recebiam recursos financeiros do Ocidente, dos Estados Unidos. Agora, eu acho que isso é ponto passivo, foi admitido pelos Estados Unidos, não tem que ter polêmica se tinha ou se não tinha. Eu acho que tinha, não tem muito o que dizer. Agora, a questão e onde vem a polêmica é para que eram usados esses laboratórios aí de biotecnologia. Aí tem uma corrente de pessoas que acha que seria apenas pesquisa médica, ou seja, da mesma forma que muitos países fazem, você pesquisar doenças infecciosas, ou então que seriam usadas como armas biológicas. Ou seja, se a gente for pensar, por exemplo, no Covid, uma das origens do Covid, uma das hipóteses para a origem do Covid seria que ele teria saído de um laboratório exatamente de pesquisa médica da China. Isso foi a administração do Donald Trump que ventilou, e a China nunca permitiu uma investigação isenta que pudesse ou descartar totalmente essa possibilidade ou comprová-la. Então, eu acho que para a Ucrânia a gente vai cair num beco sem saída muito parecido com o que aconteceu na China. Por exemplo, você não vai ter... O país está em guerra. Dificilmente você vai ter uma comissão isenta de outro país, um país que não seja aliado dos Estados Unidos nem da Rússia, que vai falar, não, vamos parar ali um pouco a guerra e vamos ver o que aconteceu dentro daqueles laboratórios de pesquisa biológica. Sendo realista, eu acho que provavelmente a gente nunca vai saber o que tinha ali dentro. Aí, dito isso, vamos pensar qual que é a implicação prática para a guerra desses laboratórios. A gente não viu nenhuma arma biológica ou arma de destruição em massa atribuída à Ucrânia ser utilizada nem na Ucrânia, nem nessa guerra, e nem em nenhum outro lugar. A gente nunca viu nenhuma dessas armas. Provavelmente, por estar em guerra e por toda essa dificuldade que eu relatei, a gente não vai ter uma comissão isenta que vai descobrir isso. Então, a minha leitura dessa questão virou uma questão mais política do que militar e prática, na verdade. A gente nunca vai saber o que tinha ali. Não adianta você acusar, falar, não, eles faziam armas biológicas, a gente nunca vai saber. Ou eles não faziam armas biológicas, provavelmente a gente nunca vai saber. E pelo fato de nenhuma arma biológica lá que pudesse ser rastreada como de origem nesses laboratórios, isso, pelo menos aí durante o tempo dessa guerra, eu acho que dificilmente isso vai emergir. Então eu não vejo com tanta relevância essa relevância prática. Alguns vão argumentar, mas esse é um motivo para a guerra, então a Rússia estava certa de invadir a Ucrânia. Aí eu acho que é a opinião de cada um. Se a Rússia salvou o mundo de armas biológicas, pode ser, mas ninguém nunca vai saber disso. E aí, dá para a gente trazer isso como uma informação objetiva? Eu acho que não. Eu acho que o ideal seria uma investigação isenta. Mas
na prática, eu acho que isso vai influenciar muito. O que é muito difícil, né? Num mundo que tem as organizações multilaterais bastante comprometidas, como a gente sabe, bastante contestadas, é uma situação bastante difícil. E agora eu queria tentar uma imbricação dessa questão, quer dizer, a guerra sempre é um conflito de narrativas, um conflito de interesses econômicos, um conflito por hegemonia, por poder militar / político, de forma bastante difícil de dissociar um do outro. E nesse rol, a gente também ouve muita coisa a respeito de uma eventual situação que levaria a Rússia a ter interesse em procrastinar, em prolongar esse conflito. Em razão do quê? Ela terá superávit maior em relação à exportação de gás e petróleo, não em função do aumento do mercado, mas em função dos aumentos de preço e da busca de novos mercados. Então, eu vi uma estimativa aí que os russos terão um acréscimo de quase 100% nas suas receitas derivadas da exportação desses combustíveis fósseis em decorrência do aumento de preço e da expectativa que eles sigam aumentando. Um outro ponto também muito falado é o fato de que na China existam restrições que estão impedindo o embarque em portos de navios que costumam levar matérias-primas, os chips, os famosos chips aí que estão em falta no mundo todo, né? Então, também estima-se que a China possa estar, de alguma forma, tentando com isso criar óbices sob o ponto de vista de restrições econômicas, aí, principalmente para a Europa e Estados Unidos. Uma coisa que é muito dita, que eu tenho lido muito aqui na mídia, que faz análise aí, já caindo um pouco na geoeconomia, é a respeito dessa questão da restrição de exportação de grãos por parte da Ucrânia. Você falou isso em algumas oportunidades com a gente, você falou, o grande problema não é que não está havendo plantio, o grande problema é que não é o problema da falta de estoques nos silos, o grande problema é a capacidade de exportar, em função da restrição dos portos e em função de todas as restrições que o conflito gerou. E aí a gente tem visto muito, e eu queria entrar um pouco nisso com você e saber que eu sei que você é alguma coisa que você se interessa bastante também, a questão da possibilidade, que tem sido aventada, de que os Estados Unidos e a União Europeia, de alguma forma, possam contribuir para a criação de uma infraestrutura para o escoamento dessa produção. Você viu alguma coisa nesse sentido? Estradas, ferrovias, o que eles poderiam fazer nesse sentido? Quando eu estive lá, estou falando de uma conversa que eu tive em abril com produtores, e eles falavam, de fato, a gente tinha a nossa principal saída desses grãos era pelo mar. Só que não tem. Você tem aí a última vez, o último balanço oficial que eu tinha, que tinha 140 navios parados em portos ucranianos. Alguns deles tinham sido atingidos por artilharia, alguns deles foram a pique no próprio porto. Então a gente vê Mariupol, por exemplo, a Rússia não só tem que desminar o porto de Mariupol, como tem que tirar navios civis que foram afundados ali no porto. Então, para poder abrir esse porto para receber suprimentos militares. Provavelmente isso vai ter que ser feito em todos os outros portos quando acabar a guerra também, ou até antes de acabar a guerra. Quem for consolidando a Rússia, quando ela vai consolidando aí o domínio como Mariupol, Berdiansk, por exemplo, são cidades portuárias, ela vai aos poucos abrindo esses portos, primeiro para receber equipamento militar e depois até eventualmente para tirar essa produção ucraniana e levar para a Rússia. Essa é uma das hipóteses. Ele não vai provavelmente vender ali vou vender ali a partir de Berdiansk escoar a produção do território que eu ocupei da Ucrânia. Ninguém vai querer comprar isso daí por questões éticas, mas ele pode levar para território russo e de lá ele manda para os seus parceiros comerciais, sei lá, para a China, para a Índia. Ele consegue fazer isso. A Rússia consegue fazer isso. O que os produtores estavam me falando, a gente teria como escoar isso, agora falando do lado ucraniano, primeiro por ferrovia, só que ferrovia é 4 vezes mais caro o custo de transporte do que o marítimo, aproximadamente, né, 4 vezes mais caro, ou então por meio fluvial pela calha do rio Danúbio. O rio Danúbio você consegue levá-lo aí para diversos países
da Europa, só que para você conseguir levar Então, o raciocínio era o seguinte, eles têm a possibilidade, os ucranianos têm a possibilidade de enviar esses grãos pela calha do rio Danúbio. Mas tem toda essa questão de quanto mais caro que isso vai ser. A gente já sabe que já teve uma série de impactos. O Programa Mundial de Alimentos, que leva grãos, que leva alimentos para países em guerra, como países africanos, como países ali como o Iêmen, por exemplo, já está tendo uma dificuldade muito grande de substituir o seu fornecedor de alimentos. Então, isso já está causando alta de alimentos, já está causando escassez em muitos países. A tendência é que isso continue. Só que não é uma coisa que o mundo não está assistindo e não vai fazer nada. Por exemplo, a questão de fertilizantes, que é muito interessante para o Brasil. Os Estados Unidos, que é o grande mentor intelectual aí dos embargos à Rússia, já determinou que comprar fertilizantes da Rússia não é proibido. Assim como não é proibido comprar gás natural, não é proibido comprar fertilizantes. Alguns países europeus, eles têm boicotado a Rússia e não têm comprado esses fertilizantes. Então, até uma cota de fertilizantes que ia para a Europa está sendo repassada para o Brasil. O Brasil está recebendo não só aquilo que ele já recebia antes da guerra, mas uma cota europeia. Então, isso tende a amenizar os custos de produção dos brasileiros, isso não só para os brasileiros, para outros países também. E por que os Estados Unidos está deixando isso acontecer? Porque os Estados Unidos temem exatamente uma crise mundial de alimentos. Então ele não está impedindo o envio de fertilizantes. A gente lembra que fertilizante é aí um insumo básico para o agronegócio. Se o Brasil importa mais ou menos 1/4 dos seus fertilizantes vem da Rússia, não teria como substituir isso de uma hora para outra. Se a gente for pensar, tem cerca de 10 produtores mundiais de fertilizantes. Na Rússia tem 2 desses 10 produtores, mas é uma quantidade tão grande que é difícil você falar, não, agora não vou comprar mais da Rússia, eu vou comprar do Canadá. Então, não dá para substituir de uma hora para outra. O que tem acontecido, que eu estou vendo aqui, é que realmente o Brasil